18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você aí no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez, começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é quarta-feira, 16. O mês é março, ano 2022. Eu e Karime Leão com você a partir de agora aqui na Mix, né, Karime? Boa noite. Tamo junto. Valeuzaço, Carlão. Muito boa noite pra você e obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Lembrando que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. O Ministério Público do Amazonas recebe novas denúncias contra a saúde pública da gestão do governador Wilson Lima. E as denúncias são graves, como endoscopia sem sedação e estudantes de medicina da UEA que atuam como médicos, cumprindo plantões no Instituto da Mulher Dona Lindu. E o Amazonas lidera o ranking dos estados com maior índice de adultos inadimplentes do país, com 52,30%. E começou a valer hoje o decreto que desobriga o uso de máscaras faciais em locais abertos aqui em Manaus. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia para você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, vamos começar hoje o programa Karime Leão e ouvintes em 100.7 com a história de duas crianças que se perderam na floresta no município amazonense de Manicoré, que terminou, graças a Deus, aí com um final feliz, Karime. As crianças, 2 irmãos de 6 e 8 anos de idade, estavam desaparecidas desde o dia 18 de fevereiro, quando saíram de casa para caçar passarinho na floresta, que Karime. Que história, olha né, aí. Carlão? Que história. Bom, Glauco e Gleison ficaram 26 dias perdidos na floresta densa e foram encontrados ontem por um homem que cortava madeiras na mata. Os 2 meninos estavam bastante debilitados e com desnutrição severa. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional Hamilton Cidade, onde estão recebendo os atendimentos médicos. Sem dúvida, é uma história incrível. 2 crianças de 6 e 8 anos de idade conseguiram sobreviver perdidos na floresta amazônica em 28 dias perdidos dentro de uma floresta fechada, que nem essa floresta da Amazonas aí, sem comida, sem roupa de proteção, vestindo só calção, totalmente desprotegidos. As buscas iniciadas pelo Corpo de Bombeiros no dia seguinte ao desaparecimento das crianças foram encerradas depois de vários dias de trabalho na mata, sem sucesso ainda. Pois mas sem sucesso, mas felizmente depois de 26 dias eles foram encontrados, os 2 irmãos foram encontrados e de tão fracos, Carlão, eles não tinham condições nem de andar, imagina. Mais uns dias sem comida e do jeito que eles estavam, realmente talvez eles não fossem resistir. Bom, mas tudo terminou bem, agora eles estão sendo recebidos, estão sendo cuidados, atendidos lá por médicos e logo, logo estarão 100% recuperados. E isso pode se chamar aí de um milagre. 18 horas. Karime, o Ministério Público do Amazonas recebe novas e graves denúncias contra o sistema de saúde do governo Wilson Lima. São graves mesmo, viu, Carlão? Porque vão desde endoscopia sem sedação, vai aí também de estudantes de medicina atuando como médicos, falta de material, morosidade na autorização de tratamento fora de domicílio e demora no agendamento de exame. O repórter Hector Silva explica mais pra gente. O Ministério Público do Amazonas instaurou vários procedimentos administrativos para apurar mais graves denúncias contra a gestão da saúde pelo governo do estado. Entre as denúncias estão endoscopias sem sedação, estudantes de medicina atuando como médicos, falta de material para procedimentos, morosidade na autorização do TFD, tratamento fora de domicílio, e demora no agendamento de exame de cápsula endoscópica.
As investigações estão sob a responsabilidade da promotora da 58ª Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública do Ministério Público do Amazonas, Luiz-Sandra Xíxero de Menezes. A promotora determinou a expedição de ofícios à direção da Fundação Hospital Adriano Jorge, onde as denúncias apontam que exames de endoscopia estão sendo feitos sem a devida sedação, para que se preste esclarecimentos no prazo de 15 dias. Foi expedido ofício também à SES, Secretaria de Estado de Saúde, para que se manifeste sobre a denúncia de que estudantes de medicina estariam cumprindo plantões no Instituto da Mulher Dona Lindu e sobre a falta de material, equipamento e cirurgião plástico para a realização de procedimento de enxertia e similares no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul, bem como sobre a denúncia em relação à dificuldade e morosidade na autorização de TFDs, tratamento fora de domicílio. A reportagem do 18 Horas procurou a SES para saber se a secretaria já foi notificada e o que será feito diante dessas denúncias, mas eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, o ex-prefeito Arthur Neto, presidente do PSDB aqui do Amazonas, recebeu carta branca para construir as alianças na eleição de 2022, durante o encontro com a direção nacional do Partido Tucano. Bom, tudo indica que o senador Plínio Valério saiu aí meio chamuscado, de repente, aí desse embate. Explica pra gente, Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 Horas. Olha, isso indica que nessa queda de braços, o ex-senador e ex-prefeito Arthur Neto se mostra forte e vencedor nessa partida. O próprio PSDB Nacional mandou recado pelo Twitter. O partido postou foto com o Arthur durante reunião com a direção nacional em São Paulo. Ao lado dele, inclusive, estava o presidente do PSDB no Brasil, Bruno Araújo. A publicação diz o seguinte, abre aspas, o PSDB Nacional confia na condução do presidente estadual no Amazonas, o ex-prefeito e ex-senador Arthur Neto, na construção das alianças para o futuro do estado no pleito de 2022. Fecha aspas. Para a gente entender melhor, vamos relembrar algumas situações? Bom, Arthur Neto anunciou nas redes sociais dele que Amazonino Mendes iria se filiar ao PSDB para concorrer ao pleito deste ano para o governo do Amazonas. E foi aí que começou tudo isso, viu? Essa roda de fogo, porque o senador Plínio Valério, também do PSDB, disse que seria candidato e não Amazonino Mendes. O senador foi então a vários veículos de comunicação, havendo aí então um racha entre ele e o Arthur Neto. E aí se comentou nos bastidores que haveria uma aliança de Plínio com o governador Wilson Lima e também com o senador Omar Aziz, para dificultar então a filiação de Amazonino Mendes. Bom, o ex-governador lidera todas as pesquisas de opinião para o governo do Amazonas. E essa, Karime, Carlão e ouvintes, é a preocupação dos adversários, porque se comenta que dificilmente algum candidato possa ganhar de amazonino neste pleito de 2022. Os aliados do ex-governador afirmam que o povo deseja fazer as pazes com o destino, relembrando então o pleito de 2018, trazendo nessa nova disputa a amazonina então para o comando novamente do Amazonas. Sobre a afiliação dele no PSDB, a equipe de Amazonino não confirma. A informação é que o anúncio será feito pelo próprio ex-governador na sexta-feira, 18 de março. Pessoas próximas a Amazonino Mendes dizem que ele pode se filiar, na verdade, no Cidadania, que deve fazer federação com o PSDB. Mas, pelo que nós vimos, se depender da direção nacional e estadual do PSDB, o ex-governador iria sim concorrer às eleições para o governo do Amazonas pelo Partido Tucano.
vemos que ele está bem disputado, né? Até porque Amazonino tem uma trajetória política de destaque, além dos números de todas as pesquisas que mostram uma larga vantagem sobre os adversários, como nós já falamos aqui. Por enquanto, são suposições de bastidores. Vamos ter que segurar aí a ansiedade para saber na sexta-feira qual será o destino de Amazonino Mendes. Karime e Carlão. Artemisa, temos mudança no alto escalão na Secretaria Municipal de Educação. A irmã do prefeito Davi Almeida passa a comandar a pasta agora, é isso? Isso mesmo, Carlão. Bom, primeiramente, né, essa mudança mostra que o prefeito Davi Almeida precisa de alguém realmente de confiança na CEMED, já que é uma das secretarias mais importantes do município. Mostra ainda, Karime, Carlão e ouvintes, que a aliança com o governo do estado possivelmente não deva se concretizar. Quem sai da pasta é Paulderney Avelino. Ele foi, inclusive, um dos articuladores para a filiação do governador Wilson Lima no União Brasil. Até então, Paulderney estava com o governo e com o município, mas com a saída dele para disputar uma vaga como deputado federal, se comenta que a aliança que estava sendo costurada com a prefeitura, então, não se consolidou. Tanto que Paulderney iria deixar um sucessor na CEMED. Ele que iria indicar o sucessor dele, mas isso não ocorreu. Se ele tivesse deixado, continuaria com uma certa influência na pasta. Mas pelo andar da carruagem, Davi quer tomar as rédeas nessa eleição. Então, quem assume a secretaria é a irmã dele, Dulce Almeida. Ela começou a lecionar aos 14 anos de idade, é professora de carreira e titular do Fundo Manaus Solidária. Ela deixa a pasta para assumir como titular da CEMED, a Secretaria Municipal de Educação. Bem, houve o questionamento em relação ao parentesco dela com o prefeito, se haveria aí a prática de nepotismo. Porque a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal fala que esse tipo de nomeação violaria a Constituição Federal. Só que a própria súmula, ela abre um precedente aos cargos políticos. Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Procuradoria-Geral do município, afirma que é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que cargos de natureza política, como já havia dito, como o de secretário municipal, não se submetem ao disposto da súmula citada. Mas a respeito da moralidade, essa situação é no mínimo questionável. Eu conversei com o articulista político Braia Douzani e ele falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Quando nós vemos o gestor público, o prefeito da cidade, nomear para a sua administração um parente, seja ele qual for, algumas perguntas vêm à nossa mente. A primeira, será que não existe em toda a cidade uma pessoa tão qualificada quanto a irmã do prefeito, ao ponto dele ter ficado sem opção? A segunda pergunta, será que a irmã do prefeito é tão qualificada que as suas qualidades técnicas são superiores e tem maior peso que o fato dela ter o mesmo sangue do prefeito? Isso no futuro não pode se tornar um conflito de interesse? Esse patrimonialismo, essa dificuldade que os nossos políticos têm de separar o público do privado é certamente uma das piores coisas na política brasileira. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o posicionamento do articulista político Braia Douzani. De qualquer forma, Karime, Carlão e ouvintes, é legal sim a nomeação da irmã do prefeito Davi Almeida. Ok, muitíssimo obrigada. Oi. Encerra. Além disso, foi levada em consideração a vida profissional dela e a capacidade técnica. E só para encerrar, bem curtinho, Karime, como nós dissemos no início, Davi, neste momento, ele precisa de alguém de confiança à frente da CEMED. E nada melhor do que alguém da família dele. Karime, ok, Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Tchau, tchau. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Brasil já tem 2 casos da variante Delta Cron da Covid-19. Os primeiros casos foram registrados aqui na região norte, nos estados do Amapá e Pará. E no Amazonas, a Secretaria de Saúde do Estado convoca a população que ainda não completou o ciclo vacinal para comparecer nos postos de vacinação e se prevenir contra a nova variante. Vamos agora conferir mais detalhes a respeito do assunto na reportagem de Odinei Araújo.
começa a tirar a máscara de proteção contra a Covid-19, uma nova variante ameaça a região. A Deltacron, uma junção das variantes já conhecidas, Delta e Ômicron, foi detectada no Brasil e aqui na região norte, nos estados do Amapá e Pará. O secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Samad, pede que a população do estado, que ainda não completou o ciclo vacinal, que compareça aos postos de imunização para se prevenir contra a nova variante. De acordo com o secretário, essa nova variante é um vírus recombinante e deve ter surgido em janeiro desse ano, mas de acordo com ele, até agora ainda não demonstrou capacidade de crescer e se tornar a variante dominante no Amazonas. O genoma deste vírus recombinante também sugere que não representaria uma nova fase da pandemia, pois o que codifica a proteína de superfície do vírus, conhecida como spike, vem quase inteiramente da Ômicron. O resto do genoma é Delta. A proteína spike é a parte mais importante no mecanismo de invadir as células do nosso corpo. É também o principal alvo dos anticorpos produzidos por meio de infecções e vacinas. Portanto, as defesas que as pessoas adquiriram contra a Ômicron, por meio de infecções, vacinas ou ambos, devem funcionar muito bem contra essa nova variante recombinante. Hoje entrou em vigor no estado do Amazonas o decreto do governo que determina o abandono do uso da máscara em locais abertos. Para o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, esse decreto é preocupante. Tirar a máscara agora, quando uma nova variante ameaça o estado, deve ser repensada. É um risco grande porque você acaba eliminando uma das barreiras mecânicas criadas pela humanidade para limitar a circulação do novo coronavírus. Então, quando você abandona o uso de máscaras, independente de ser num ambiente ou fechado, você facilita a circulação do novo coronavírus. Claro que abandonar o uso de máscaras em ambiente aberto é bem menos problemático do que abandonar em ambientes fechados. No entanto, nós precisamos lembrar de alguns detalhes, né, de que o abandonar as máscaras em ambientes abertos, ele implica em alguns comportamentos de risco. Além disso, na avaliação do epidemiologista, retirar a máscara com a circulação de uma nova variante deveria colocar as autoridades de saúde do Amazonas em alerta, até porque a vacinação no interior é muito baixa. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que deveriam ter tomado a vacina contra a Covid-19 e completado o esquema vacinal e que não fizeram, né? Que são as pessoas que estão sem nenhuma dose ou com o esquema incompleto ou que não tomaram a terceira dose. Portanto, dentro desse contexto, é realmente algo que nos preocupa muito essa situação no Amazonas, porque nós sabemos que o interior, principalmente, ele é muito desprovido de assistência médica hospitalar de qualidade e principalmente de medidas de saúde pública na comunidade que visam controlar a disseminação do novo coronavírus. Pouca coisa ainda se sabe sobre a Deltacron. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estudos sobre as características epidemiológicas da variante ainda estão em andamento. Até o momento, a Deltacron foi identificada em países como França, Holanda, Dinamarca e agora aqui no Brasil, com os 2 casos no Amapá e Pará. O 18 Horas perguntou à Fundação de Vigilância em Saúde do Estado sobre como o Amazonas está se preparando para um possível enfrentamento da nova variante, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, parece que o uso de máscara em locais abertos de Manaus não é mais obrigatório, Karime Leão. O decreto foi publicado hoje em edição extra no Diário Oficial do município. Tá aí já. Exatamente. Apesar de tornar facultativo o uso de máscaras em locais abertos, o decreto recomenda a utilização, sim, das máscaras faciais em qualquer ambiente para os idosos acima de 70 anos de idade e aos imunossuprimidos, como explica a repórter Nathalie Moraes. Depois de quase 2 anos, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, assinou hoje um decreto facultando o uso de máscaras em locais abertos em Manaus. O decreto está no Diário Oficial do município.
No decreto, a Prefeitura recomenda ainda que o uso de máscara para pessoas acima de 70 anos de idade e imunossuprimidos seja mantidos, pois eles fazem parte do público com maior vulnerabilidade. Além disso, a proteção seguirá sendo exigida em locais fechados. A decisão foi tomada por conta da redução de casos de Covid-19 aqui na capital e o avanço da vacinação. Até esta quarta-feira, 67% da população manauara recebeu as 2 doses com a dose única da vacina contra o novo coronavírus. A cobertura vacinal ainda não alcançou os números indicados pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, o infectologista Emerson Luiz orienta a importância de mantermos o item de segurança em ambientes onde não exista circulação de ar. Os números indicam que as máscaras não precisam mais ser utilizadas em áreas externas. Temos uma baixa taxa de transmissão e a população já está imunizada, pois a vacinação tem avançado de forma satisfatória. Porém, em áreas internas, as máscaras ainda se fazem necessárias. Nas ruas de Manaus, algumas pessoas ainda preferem se proteger, mesmo em locais abertos, e seguem usando a máscara de proteção. Tendo continuar, né? Dependendo do local onde a gente vá, é incômodo, mas por enquanto pretendo continuar usando a máscara ainda, né? Locais públicos, eu diria que a gente deveria ter mais cautela, usar máscara, né? Mas é legal, eu acho que dá um certo ar de alívio, de que as coisas estão melhorando e de que a vida pode voltar ao normal. Minha máscara não, ó. Eu ainda não me vacinei, entendeu? Porque sempre quando eu fui tentar me vacinar, tava fora de área, tava mais online. Aí eu não me vacinei, enquanto eu não me vacinar, e mesmo assim eu não vou tirar a máscara, não, já me acostumei. Pelo menos 11 capitais decretaram o fim do uso obrigatório de máscaras em locais abertos em todo o Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h21 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os principais destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E daqui a pouquinho, hein, o Amazonas lidera o ranking dos estados com maior índice de adultos inadimplentes do país, com 52,30%, é o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também amanhã de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, e a previsão é de mais chuva, viu? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 96%. Mix. Nível do Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje, registra agora no Porto de Manaus a marca de 25 metros e 71 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha, Karime, uma semana após a promessa do presidente Jair Bolsonaro de reeditar o decreto que reduz o IPI e que resultou em prejuízos ao Amazonas, nada aconteceu, Karime, até o momento. Promessas, e o que está valendo mesmo é o que foi assinado no papel, 25%. Ou seja, exatamente. E isso, empregos ameaçados, Sindicato dos Metalúrgicos anuncia um manifesto contra esse decreto e cobra do governador Wilson Lima mais empenho para convencer o aliado político dele a mudar o decreto. Enquanto nada muda, Karime, lideranças da indústria relatam angústia e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, diz que demora em modificar o decreto não tem justificativa nenhuma. Pois é, hoje o governador do estado, Wilson Lima, esteve novamente em Brasília para tratar exatamente desse assunto do IPI e tentou amenizar a situação, dizendo que o decreto está sendo ajustado. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Na semana passada, o governador Wilson Lima anunciou que o governo federal iria reeditar o decreto que diminuiu a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, IPI, em 25% e que tirou o diferencial tributário da Zona Franca de Manaus, previsto pela Constituição Federal e garantido até 2073. Só que uma semana se passou e até agora o decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro, não mudou.
O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, diz que toda essa situação causa angústia, mas os empresários ainda estão esperançosos e vão aguardar até o início do próximo mês. Nós esperávamos que isso já tivesse acontecido, porém há a informação da necessidade da reedição desse decreto por conta da mudança da TIP. A própria Receita Federal já tinha anunciado que isso seria necessário a partir do dia 1º de abril. Então, nós temos aí mais alguns dias para discutir, ver uma proposta de redação. Já existe um grupo do governo do Estado, junto com as entidades, discutindo isso. Esse grupo deve discutir também com a Receita Federal e o Ministério da Economia. E vamos aguardar. O governador Wilson Lima esteve novamente em Brasília ontem, agora com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tratar sobre o mesmo assunto, um novo decreto sobre o IPI, sem prejudicar a Zona Franca de Manaus. Mas ainda sem um novo documento publicado, o governador do Amazonas, aliado político de Bolsonaro, tentou amenizar a situação. Nós estamos acompanhando, junto à equipe do Ministério da Economia, a construção da alteração do decreto sobre o IPI. Tive mais uma reunião hoje com o ministro Ciro Nogueira, onde coloquei a necessidade e a urgência que o Estado do Amazonas tem que esse decreto seja publicado, para que as empresas possam ter a tranquilidade, mas sobretudo que os trabalhadores possam ter a tranquilidade da garantia dos seus empregos. Com milhares de empregos ameaçados no Amazonas, o Sindicato dos Metalúrgicos anunciou manifesto contra o decreto de Bolsonaro. O presidente do sindicato, Valdemir Santana, cobrou do governador Wilson Lima mais empenho para convencer seus aliados políticos a reeditarem o decreto. O que esse governo está fazendo é só maldade com o povo amazonense, né? Todo mundo sabe que a Zona Franca de Manaus é prorrogada até o ano 73, pelo governo Dilma e pelo governo Lula. Então o governador tem que ir lá com ele, do partido dele, né? Ele apoia ele. Nós vamos fazer o manifesto outra vez. Já para o vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Ramos, a demora na reedição desse decreto não se justifica. Na verdade, essa demora não tem nenhuma justificativa, porque o que foi acordado é muito claro. É simplesmente colocar um dispositivo no decreto que diga que todos os produtos submetidos a processo produtivo básico, portanto, todos os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, não terão a redução de IPI. Então é muito simples. O que não dá é para nem do nosso lado a gente querer ampliar o que está acordado e nem do lado do governo querer restringir o que está acordado. É simplesmente fazer o que está acordado e preservar os empregos dos amazonenses. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o estado do Amazonas lidera o ranking dos estados com o maior índice de adultos inadimplentes do país. Olha isso, hein? O levantamento é da Serasa, que é especialista em informação de crédito, Karime. Carlão, nada menos que 52,30% da população mais da metade, Karime, está negativado, sem poder de compra, crediário, fazer empréstimo, enfim, toda aquela dor de cabeça, né? O repórter Hector Silva traz as consequências dessa situação e soluções. Vamos acompanhar. Com 52,30%, o estado do Amazonas lidera o número de inadimplentes na região norte do Brasil, segundo o mapa da inadimplência do Serasa, divulgado na última sexta-feira, dia 11, em reunião online que teve como tema Feirão Limpa Nome e Inadimplência no Brasil. Segundo dados da Serasa, exceto o Pará, com 36,58%, todos os outros estados apresentam índices acima da média quando o assunto é inadimplência. Depois do Amazonas, o segundo lugar é ocupado pelo Amapá, com 48,32%. Em terceiro lugar, fica o estado de Roraima, com 46,63%. Acre, Tocantins e Rondônia apresentam 46,53%, 42,06% e 41,10% da população adulta do norte endividada, respectivamente.
Segundo o economista Orígenes Martins, o maior causador do endividamento são os cartões de crédito. E, logicamente, o maior meio de endividamento era, infelizmente, o cartão de crédito. Tanto que hoje o que se vê aí é o aumento do endividamento, principalmente através do cartão de crédito, que é, infelizmente, o mais caro de todos, o mais cruel, e o que mais está criando problemas para as famílias que dependem, né, desse pagamento dessa dívida. Isso está demonstrado aí nas pesquisas. A boa notícia é que toda dívida tem uma solução. A edição do Feirão Limpa Nome do Serasa segue até o último dia do mês, proporcionando até 99% de desconto para o consumidor reajustar dívidas. A expectativa é que mais de 33 milhões de dívidas sejam renegociadas. Para saber se você possui alguma oferta, basta acessar o site serasa.com.br. Corra e limpe seu nome. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E vamos continuar falando sobre esse tema de inadimplência. Vamos conversar agora com o coordenador da Serasa, Tiago Ramos. Tiago, muitíssimo boa noite. Obrigada pela sua participação aqui conversando com a gente no 18 Horas. Então, será que o senhor consegue começar a explicar primeiro qual o motivo do Amazonas ter tanta inadimplência, né? São pelo menos 1,5 milhão de todo o estado e 1 milhão só aqui em Manaus. Por que a gente gasta tanto e se endivida tanto? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Existem dois motivos que contribuem muito para a inadimplência no estado do Amazonas. O primeiro é a diminuição da renda média do brasileiro. De acordo com o IBGE, nós estamos no menor patamar desde 2012. A renda média do brasileiro está em R$ 2.400 aproximadamente. A pandemia certamente contribuiu isso com o aumento do número de trabalhadores informais, que bateu recorde no ano passado. E além da baixa renda, também contribui a falta de educação financeira do brasileiro, que sempre viveu no limite das contas financeiras, não está acostumado a equilibrar, a gastar menos do que recebe, e a combinação desses dois fatores contribuiu muito para o aumento da inadimplência no país. Ok, o senhor falou aí dessa questão aí da cultura financeira inadequada. Como seria isso? Explica mais detalhadamente aí. O que são hábitos que nós temos, é isso? Hábitos e também a falta de uma educação formal sobre isso. Por exemplo, a educação financeira ela foi incluída recentemente na grade da educação das escolas públicas. Algumas escolas particulares já tinham, agora as escolas públicas passaram a ter também, o que certamente terá um impacto positivo no futuro. A educação financeira ela consiste na organização dos seus gastos, né? É um cenário complicado, com renda diminuindo, inflação aumentando, mas mesmo assim é importante nós tentarmos exercer sempre a cultura de organizar, anotar no caderno tudo que entra no mês, tudo que tem de gasto inadiável, como compras, contas de água, luz, que não podem deixar de acontecer. E quando for gastar alguma coisa, comprar, pensar, será que realmente eu preciso comprar isso agora? Esses hábitos certamente contribuem para você não entrar numa dívida que não possa pagar. É aquela história da gente evitar a compra por impulso, não é mesmo? E por falar em compra, o vilão continua sendo o cartão de crédito, né? Não só aqui no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, não é isso? Exatamente. E no estado do Amazonas, o primeiro lugar está com as contas de água, luz e gás, seguido, em segundo lugar, pelas dívidas de bancos, como cartão de crédito, empréstimo e cheque especial. E em terceiro lugar, as lojas de departamento, roupas e bens pessoais.
Ok, e o que nós, né, podemos fazer para evitarmos aí cair, né, nessas armadilhas aí e ficar com o nome negativado, né? Qual é o caminho? Ou tem solução? Será? Acho que não tem... Realmente, no cenário atual, fazer um malabarismo, né, com as contas de casa. Mas o mais importante mesmo é tentar organizar as prioridades do que você não pode deixar de gastar e o que puder ser adiado, deixar para depois. É importante também lembrar que sempre acontecem emergências. Então, se você puder guardar sempre 1/3 do que você ganha todo mês para eventuais emergências médicas ou até oportunidades de limpar o nome, como acontece com o feirão Serasa Limpa Nome agora, isso certamente contribui com a diminuição do endividamento. Sem dúvida. É aquela velha história daquele conselho da vovó, né? De anotar tudo no lápis, de fazer, né, toda aquela planilha financeira da sua casa na ponta do lápis, não é isso? Exato. Perfeitamente, Karine. Até aquele cafezinho, uma coca, um refri, um suco, qualquer coisa que você vai gastar na rua, a gente anota. Controlar. Exato. Agora, falando do feirão, como é que a pessoa pode, quem está nos ouvindo, como é que ela pode acessar e vai até o dia 31 de março agora, não é isso? Exatamente. Ele já está acontecendo, vai até o dia 31 de março. São mais de 100 empresas parceiras juntas com a Serasa, oferecendo até 99% de desconto nas dívidas e boas condições de parcelamento também. Porque poucas pessoas sabem, mas quando você paga a primeira parcela de uma dívida, o seu nome já fica limpo com ela, mesmo que você tenha dividido em 12 ou mais vezes. Esse parcelamento é importante também para não comprometer o seu bolso no final do mês. Você não precisa pagar tudo à vista. Para não se enrolar, pode usar o parcelamento. Para participar, basta acessar qualquer canal digital da Serasa, como o nosso site, o serasa.com.br, ou baixar o nosso aplicativo Serasa. É um processo muito rápido, em 3 minutos você faz o seu cadastro, vê as ofertas que tem disponíveis, consulta o seu score de crédito e, se quiser negociar, já sai com o código de barras do boleto para fazer o pagamento no aplicativo do banco ou em qualquer agência lotérica. Se não tiver intimidade com os canais digitais, com celular ou computador, pode comparecer também presencialmente a qualquer agência dos Correios de todo o país. Eles têm um convênio com a Serasa, que lá é feita a consulta apenas com o seu CPF e você também pode negociar lá. As condições são as mesmas do site e do aplicativo e já sai com o boleto na mão para pagar. Ok. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conversando com a gente no 18 Horas. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlos. Valeu. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Boa noite, obrigada. Conversamos com o coordenador da Serasa, Tiago Ramos. 6h37. 18 horas. Olha só, os ambulantes, que atuam no centro de Manaus começaram a ser realocados na operação da prefeitura chamada de Nosso Centro. E a ação também pretende encaminhar imigrantes para um espaço próprio, como explica a repórter Nathalie Moraes. Imigrantes que trabalham como camelôs sem cadastro na Prefeitura de Manaus foram tirados das ruas do centro da capital e serão instalados em locais específicos destinados aos vendedores ambulantes. A Operação Nosso Centro aconteceu hoje nas avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de Setembro e também na Praça da Matriz. O secretário municipal de Abastecimento, Renato Magalhães, informou que os trabalhadores serão cadastrados e instalados em um local específico. Nessa operação nós estamos reorganizando alguns camelôs do centro da cidade. Essa operação visa proteger o camelô cadastrado. Muitas das vezes alguns camelôs invasores próximos não têm aquele compromisso de organização, não tem compromisso, às vezes joga lixo na rua, mas na verdade não aqueles cadastrados. Os cadastrados estão seguindo as regras da Prefeitura de Manaus. Nessa ação nós estaremos transferindo imigrantes que não têm cadastro com a Prefeitura de Manaus para uma rocha, será ali na Rocha dos Santos, e também
também nós estamos fazendo um readequamento. Os ambulantes passaram por um cadastramento para depois serem realocados após a retirada das barracas do centro de Manaus. Ainda de acordo com a SEMAC, os ambulantes dessa área da cidade devem ser reinstalados na Rua Rocha dos Santos, ali mesmo no centro. A medida irá diminuir a poluição nos locais e gerar movimentação nas galerias populares. A ação deve continuar nos próximos dias no centro da nossa cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora falar com o jornalista Carlos Eduardo Matos, o nosso correspondente em Brasília. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, como a gente tem falado aqui no programa, o preço dos combustíveis ainda não baixou, né? E isso tem incomodado e pressionado bastante o governo federal, não é isso? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Vamos falar sobre política nacional e campanha presidencial. Karime, a demora na redução do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, que está pressionando demais o governo. O preço do litro do diesel segue em alta e já está refletindo principalmente no preço dos alimentos. E mesmo com a queda no barril do petróleo, no mercado internacional, que caiu de 130 para 100 dólares, não há expectativa de que os preços caiam aqui no Brasil. A redução do PIS/COFINS e do recálculo do ICMS, que foram aprovados pelo Congresso Nacional na semana passada, não surtiu o efeito esperado, que era reduzir imediatamente os preços na bomba. E o projeto de lei que prevê o Vale Combustível, que foi anunciado pelo governo, aprovado no Senado, está parado na Câmara dos Deputados. Talvez seja colocado em votação hoje. O presidente Bolsonaro endureceu o discurso dele contra a Petrobras, dizendo que a companhia cometeu um crime contra os brasileiros e que, se dependesse dele, ela seria privatizada. Hoje ele deu uma entrevista falando com muita indignação sobre a Petrobras. Vamos ouvir o que ele disse. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre de ter esse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho, lá de dentro, só pensam neles. Jamais pensam no Brasil. Eu te pergunto, na bomba baixou 60 centavos? Não. Então, por um dia, a Petrobras cometeu esse crime contra a população desse aumento absurdo nos preços dos combustíveis. Isso não é interferir na Petrobras, a ação governamental, é pelo bom senso. Poderia esperar um mês. E quando eles deram o reajuste, o preço do petróleo lá fora estava em 130 dólares. Hoje está em 100 dólares. Agora eu pergunto à Petrobras, que eu não tenho ascendência sobre ela, eu não mando na Petrobras, vão reduzir o aumento absurdo concedido a semana passada ou está muito bom para todos vocês da Petrobras? Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a crítica do presidente Jair Bolsonaro contra a Petrobras. Carlos Eduardo. Ele faz essa crítica, claro que é uma estratégia, né, Karime? Porque ele quer atribuir à Petrobras, somente à Petrobras, a culpa pelo aumento do preço dos combustíveis. Dentro da Petrobras, os técnicos dizem que é difícil repassar a redução de forma tão rápida, principalmente porque esses incentivos fiscais aprovados recentemente ajudam a cobrir os gastos retroativos com a manutenção dos preços que ficaram congelados por mais de 5 meses. A bancada governista do Congresso Nacional, principalmente na Câmara, começou também a criticar a Petrobras pesadamente. E essa alta de preços que insiste em continuar, Karime, é um duro golpe na campanha política de Bolsonaro. Hoje, ele disse que pretende oficializar a pré-campanha neste sábado aqui em Brasília, mas ressaltou que ainda não definiu um vice para a chapa. Vamos acompanhar para ver se isso mesmo vai acontecer, se ele acha que esse é o momento certo para fazer um lançamento de uma pré-candidatura. Karime, Carlão. Ei, Cadu, hoje foram divulgadas aí 2 novas pesquisas eleitorais. O que dizem aí os números agora, Carlos Eduardo? A quantas estão aí? Carlão, saíram 2 pesquisas, uma da Quest Consultoria e outra do Instituto Poder Data. Os resultados são um pouco parecidos. A pesquisa da Quest aponta uma leve reação
do presidente Jair Bolsonaro esse mês, ele aparece com 26% das intenções de voto, 3 pontos percentuais a mais em relação à última pesquisa de fevereiro. Já a pesquisa do Poder Data aponta que o crescimento dele estancou esse mês e ficou em 30%. Na pesquisa da Quest, Lula aparece com 46%, se mantendo estável em fevereiro e março, ou seja, ele não perdeu e nem ganhou. Mas esse resultado aponta para a vitória em primeiro turno do ex-presidente. Já o Poder Data aponta que Lula tem 40%, estando a 10 pontos de distância de Bolsonaro, o que não indica uma vitória no primeiro turno, viu? E com relação à terceira via, as duas pesquisas apontam um empate técnico entre Sérgio Moro e Ciro Gomes. Na pesquisa da Quest, Sérgio Moro perde fôlego, caindo de 8% em fevereiro para 6% em março, e Ciro Gomes, que tinha 6% em fevereiro, sobe para 7% em março. Na pesquisa Poder Data, Moro e Ciro têm 7%. Importante dizer, Carlão, que as duas pesquisas são estimuladas e os resultados são de simulações de primeiro turno. No segundo turno, os dois institutos apontam para a vitória expressiva de Lula. Carlão, com relação à avaliação do governo, a pesquisa da Quest apontou que a avaliação negativa do governo Bolsonaro caiu de 51% para 49%. Isso já é um resultado das últimas medidas sociais, como o Auxílio Brasil a R$400, o Vale Gás e, em breve, quiçá, o Vale Combustível, caso seja aprovado no Congresso Nacional. E amanhã o governo vai anunciar outras duas medidas: a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas e o saque emergencial de até R$1.000 do FGTS. Todo esse pacote de bondades fez com que 24% dos entrevistados considerassem o governo bom ou ótimo. Houve, então, um aumento de 2 pontos percentuais. 22% consideraram o governo regular. Ainda assim, Carlão, o que está pesando contra o governo de Jair Bolsonaro nesse momento, principalmente, é a inflação, o desemprego e agora a crise dos combustíveis, que até o momento não houve nenhuma medida com resultado efetivo para a população. E seguindo falando de eleições, Carlão, hoje o ex-presidente Lula deu uma entrevista a uma rádio no estado da Paraíba e ele admitiu que teme ser vítima de um atentado contra a vida dele durante a campanha. Essa declaração chamou a atenção da mídia e a gente vai soltar um trechinho dessa entrevista. Vamos ouvir. Veja, todo mundo sabe o tipo de político que é o Bolsonaro. Um cidadão que não é capaz de fazer um gesto para a educação. Um cidadão que não é capaz de fazer um gesto para combater a pandemia, o Covid. Até hoje ele não acredita na vacina. Até hoje ele acha que o Covid era uma gripezinha. Até hoje ele não foi solidário a nenhuma criança, nenhum velho, nenhuma pessoa que morreu do Covid. Um presidente que não gosta de sindicato, um presidente que não gosta de mulheres, um presidente que não gosta de quilombolas, não gosta de negros, não gosta de estudantes. A pergunta que eu faço é o seguinte: ele só gosta de violência. O negócio dele é a relação dele apodrecida com uma parte, sabe, dos milicianos desse país, que quem sabe foram os que mataram a Marielle, que ontem completou o aniversário da morte dela. Então, eu tenho preocupação. Mas como eu sou uma pessoa de muita fé, de muita crença, eu sinceramente acho, sabe, que o que vai acontecer é que o povo brasileiro vai dar um golpe nesse país e vai restabelecer a democracia. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou as duras falas do ex-presidente Lula avaliando a gestão de Bolsonaro. Carlos Eduardo. Exatamente, ele fez acusações graves, né, nessa fala dele. É um discurso duro que também serve de parâmetro de como vai ser a campanha daqui para frente. Karime e Carlão. Ok, para finalizar rapidinho sobre esse projeto de reforma tributária que poderia colocar a Zona Franca de Manaus em risco, foi adiado? Explica pra gente.
Foi adiado, Karime. Trata-se da PEC 110, que tramita no Senado Federal. A proposta seria votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, mas por falta de acordo entre os senadores, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, decidiu adiar a votação da PEC 110 para a semana que vem, provavelmente para o dia 23. A votação dessa PEC, Karime e Carlão, é temida por diversos setores da economia, porque em meio à proposta de simplificar o sistema tributário, ela acaba onerando ainda mais, principalmente os setores de serviços, que incluem educação, limpeza e conservação, vigilância, entre outras áreas. Ou seja, se aumentar a carga tributária, muitas empresas terão seus negócios inviabilizados e muitos empregos deixarão de ser gerados. Essa proposta também é nociva para a Zona Franca de Manaus, porque ela tira da Constituição as leis de incentivos fiscais que beneficiam as empresas do Polo Industrial de Manaus, colocando tudo em leis ordinárias e complementares, que são mecanismos legais muito fáceis de serem derrubados no Congresso Nacional. O senador Eduardo Braga apresentou... Pode terminar? Sim. Conclua. O senador Eduardo Braga apresentou 2 emendas a essa PEC 110. Uma delas foi rejeitada pelo relator e outra foi acolhida parcialmente. O partido dele, o MDB, junto com a União Brasil, se mobilizou e conseguiu adiar a votação. Afinal, muitos senadores não concordavam com esse relatório. A batalha foi vencida, mas a guerra prossegue na semana que vem. Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h49. 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 94%. Mix. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de menos 1,27%, cotado a R$ 5,09. O euro fechou negativo em 0,48%, cotado a R$ 5,62. O Bitcoin fechou positiva em 2,20%, cotado a R$ 208.470. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,98% e recuperou o patamar dos 111 mil pontos, fechando a 111.112 pontos. E o custo de vida brasileiro segue pressionado principalmente pelo valor dos combustíveis. Com o último reajuste da Petrobras, o preço da gasolina disparou aqui em Manaus e o litro é vendido por R$ 7,59. E essa alta também puxou o preço dos alimentos. Segundo o levantamento do IBGE, a cenoura é a grande vilã, com um aumento aí de 83,42%. O cafezinho também ficou mais caro. Segundo a pesquisa, o café em pó teve aumento de 61,19%. Exatamente, Carlão. E o açúcar refinado também registrou forte alta, com aumento de 43,77%. A cartela com ovos já custa aí, a gente já pode comprar entre R$18 e R$21. O óleo de cozinha pode chegar a R$11 em alguns mercados aqui em Manaus. E agora nós vamos aí para um salto positivo. É o seguinte, a produção brasileira de motocicletas retornou ao patamar pré-pandemia, Karime. No primeiro bimestre, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus fabricaram 190,6 mil unidades, a 70,7% a mais do que em igual período no ano de 2021. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes para a gente sobre o assunto. Vamos acompanhar. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus fecharam o primeiro bimestre com a produção de 190.589 unidades. Segundo um levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, o volume é 70,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A marca de 190 mil unidades
unidades havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020, antes da primeira onda da Covid-19 no país, quando foram produzidas 194.734 motocicletas. Em fevereiro deste ano, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem, o melhor resultado para o mês desde o ano de 2015. Ainda de acordo com a Abraciclo, o desempenho do setor foi de 28,1% superior ao registrado no mês de janeiro. Ao avaliar os números, Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, afirma que a produção de motocicletas está em ritmo de retomada. Com o retorno dos colaboradores que ficaram ausentes devido à variante Ômicron do coronavírus, as fábricas retomaram o seu ritmo. Foram produzidas em fevereiro um pouco mais de 107 mil motocicletas, o que corresponde a uma alta de 28% na comparação com janeiro. As fabricantes do Polo de Manaus fecharam o primeiro bimestre com 190 mil unidades. A tendência é que a curva de produção apresente uma evolução positiva ao longo deste ano, conforme planejado. Fermanian destaca que as associadas têm se esforçado para atender os pedidos dos consumidores e que a tendência é que a demanda continue em alta. A tendência é que a procura continue aquecida. O consumidor vê a motocicleta como uma alternativa de deslocamento rápido e seguro com menor custo de manutenção e que também pode ser utilizada como instrumento de trabalho ou lazer. Além disso, o fator economia de combustível está levando muitos consumidores a optarem pela motocicleta no dia a dia. No primeiro bimestre, foram emplacadas 163.693 motocicletas, um aumento de 14,3% no comparado com o mesmo período do ano passado. A região Sudeste é o maior mercado de motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus. No período do bimestre, foram vendidas mais de 64 mil unidades, o que corresponde a 39,3% do mercado. Nos 2 primeiros meses deste ano, as exportações de motocicletas apresentaram um leve recuo. Foram exportadas 6.643 motocicletas, número 2,7% menor do que registrado no mesmo período do ano passado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E acaba de chegar a decisão sobre a filiação do pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes. A repórter Artemisa Gadelha tem mais detalhes sobre o assunto. É isso mesmo, Artemisa? Conta pra gente. Karime, em política tudo acontece muito rápido, né? Sim. Nós dissemos que diríamos só na sexta-feira. Bom, enfim, em primeira mão, no programa 18 horas, os presidentes do PSDB e também do Cidadania confirmam que Amazonino Mendes será candidato ao governo do estado do Amazonas por meio da federação que unirá os 2 partidos. O anúncio foi feito ainda há pouco pelo presidente estadual do PSDB, Arthur Neto. Vamos ouvi-lo, então? A federação, ela reúne 2 partidos, PSDB e Cidadania. Tem que ter um candidato, não pode ter 2 candidatos. Tem um candidato. O candidato a governador é Amazonino Armando Mendes. E o resto não é conversa séria. Ponto. Você está ouvindo 18 horas. E quem confirmou também, como eu já disse, o presidente estadual do Cidadania, Elci Barroso Júnior. Vamos ouvi-lo também. A construção da Federação Cidadania, PSDB aqui no Amazonas, vem sendo construída com muita harmonia, muito respeito entre eu, que represento Cidadania, né, e entre o nosso ex-prefeito, ex-senador e futuro senador Arthur Vigílio, construindo as chapas de estadual, de deputados estaduais, de deputado federal, com a sua pré-candidatura a Senado. E o que nos honra mais é de receber nesse momento uma figura como Amazonino Mendes, para que seja nosso candidato a governador.
que também é outra figura que dispensa apresentações. Então, o que eu posso dizer é que a felicidade é grande e o trabalho é árduo e intenso. Vamos trabalhar para fortalecer e que o nosso amazonino, a partir de agora, é o nosso pré-candidato a governador da federação. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o presidente estadual do Cidadania, o Elci Barroso Júnior. Bom, a federação do PSDB e Cidadania será formalizada em abril junto à Justiça Eleitoral. Agora nós vamos aguardar então o anúncio oficial do pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes. Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. 6h58. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São muito graves e precisam ser apuradas com rigor as últimas denúncias de irregularidades na saúde do Amazonas. Todas foram apresentadas ao Ministério Público do Estado, que já instaurou os procedimentos administrativos para a apuração. Realização de exames de endoscopia sem a devida sedação na Fundação Hospital Adriano Jorge. Estudantes de medicina da UEA dando plantões no Instituto da Mulher sem formação adequada ou acompanhamento de médicos especialistas. Falta de material e equipamento e cirurgião plástico para a realização de enxertos no hospital e pronto-socorro da criança da Zona Sul. Morosidade na autorização de tratamento fora de domicílio e demora no agendamento de exame de endoscopia. As denúncias são oficiais e mostram a preocupação com a saúde da população. E o pior, o estado do Amazonas nunca teve tanto dinheiro em toda a sua história para o governo deixar que tudo isso aconteça. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.